É importante que quando você for apresentar uma proposta para a empresa, você faça por escrito. Então, você já formaliza essa apresentação do teu trabalho, né, para poder atender uma necessidade, uma demanda da empresa. Formalizar como? Colocando mesmo no papel, fazendo no Word, né, onde você vai colocar as informações, tomando cuidado para não dar muita informação, mas também não dar pouca informação, né? Lembra daquele cuidado para você não dar consultoria de graça, né? Não dizer como vai fazer nos mínimos detalhes. Por isso que é importante você ter um método aí para você poder saber como fazer uma proposta de trabalho para a empresa. Então, ali começa a relação, o seu posicionamento junto com a empresa. E esse posicionamento, né, antes até de começar a prestação de serviço, né, quando você apresenta a proposta, ali já é importante você ir deixando claro os seus valores, um pouco do teu posicionamento mesmo enquanto profissional. Vou dar um exemplo. É importante que você informe na proposta, dependendo do tipo de serviço que vai ser prestado, o nosso código de ética em relação ao como vai ser tratado os dados, como que você vai cuidar das informações que você coletar, o que você vai passar de informação para a empresa e o que né, você não vai passar de informação. Aí você já começa o seu posicionamento. Porque, veja, é algo muito importante, que assim, nessa minha caminhada como psicóloga organizacional, como consultora, que é mais de 20 anos como consultora, e também na minha pesquisa de mestrado, que eu pesquisei consultoras, isso ficou muito evidente. Era algo que eu já observava e isso foi ficando muito evidente. Do que eu estou falando? Eu estou falando de que a relação com a empresa cliente é uma relação de poder, né? É uma relação onde você tem o seu poder e a empresa também tem o dela. Claro que num sistema capitalista, quem tem o dinheiro, quem vai pagar, tem um poder maior, né? Mas isso não nos coloca numa posição, não pode nos colocar numa posição de subserviência. Respeito na relação, eu penso que precisa estar presente em todas as relações, relações pessoais, relações jurídicas. Eu penso que o respeito é um valor que eu não abro mão, que eu prezo e procuro praticar nas minhas relações. Então, respeitar a empresa cliente é diferente de você ser subserviente à empresa cliente. A subserviência, você se coloca numa posição, mesmo sendo prestadora de serviço, numa posição assim, que o que a empresa pedir, você vai fazer. E nós temos algumas condições para exercer a nossa profissão enquanto psicóloga que a gente não pode perder de vista. Num primeiro momento, em relação a esse aspecto profissional, né, ao código de ética nosso, enfim. Mas também, num segundo momento, aos seus valores pessoais. Né? Isso também é importante, que eles estejam presentes na relação que você vai estabelecer com a empresa. Eu vejo que, às vezes, algumas colegas, e isso eu verifiquei também na minha pesquisa do mestrado, onde 90% eram psicólogas, o receio de se posicionar, o receio de dar limite, às vezes, para a empresa. E era interessante que, muitas vezes, a fala de algumas colegas era assim: mas para quem que eu ia reclamar, né? A empresa, né? Para quem que eu ia reclamar na empresa? Eu falava da empresa, sendo que não existe uma entidade chamada, um ser humano, uma criatura chamada empresa, né?
O que existe são pessoas que representam uma empresa, que formam uma empresa. Então, tem nome com quem você vai se relacionar, né? Tem nome com quem você vai negociar o seu trabalho, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, se há alguma coisa que não está ok, que não está correto, que você está tendo dificuldade, você precisa ter esse vínculo com uma pessoa lá dentro e procurar construir esse vínculo de confiança, um vínculo realmente que você possa se sentir à vontade, né, para solicitar, para reivindicar algumas necessidades que você tenha durante o desenvolvimento do seu trabalho, e é uma pessoa, não é um CNPJ. Né? Então, veja que esse me posicionar junto à empresa, na verdade, é você se posicionar junto a alguém,